Luísa, Bonsoir, oui. vê, vê se tu consegue falar com a tia Mary ou ativar o som dela. Ela não consegue ouvir? Eu não sei, eu falei com ela, mas ela tá sem. Ela não respondeu se Mas tem que ser pelo WhatsApp só, né? Deixa eu ver. 4 minutos ainda. A ideia seria fazer essa revisãozinha. O que vocês acham? Acho que sim, pode ser. Queria voltar com os diálogozinhos, né, que a gente viu do verbo. Lembra os que a gente viu no verbo terminados em ER, né? Os do infinitivo. Fora aquele diálogozinho do Alexandre, né? E voltar com o áudiozinho e depois fazer os exercícios, até inclusive que são do livro, só pra gente dar uma relembrada. E depois a gente faz a parte exercício do verbo faire, que a gente viu no Jmala, e pra fixar. E se der tempo a gente vê o verbo prendre. Não sei se vai dar, mas vamos tentar. Tá bom? Então vamos ouvir o áudiozinho vamos ver com a transcrição, né? A gente já tinha ouvido ele, só pra gente relembrar. E depois a gente faz os exercícios, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela para vocês. Tout va bien? Tout le monde va bien? Não é aqui. Opa. Peraí, tem que compartilhar o som. Très bien. Então, vamos ver o diálogozinho do Alexandre. A gente faz para quem chegou agorinha. A gente vai fazer uma revisão dos verbos em R e do verbo faire. Mas que coisa. Então, a gente vai voltar com o diálogozinho do Alexandre, só pra gente lembrar. Deixa eu botar aqui pra ver o que vocês estão vendo também. Só pra acompanhar também. Muito bem, muito bem. Ai, que coisa. Vocês estão vendo o áudio, não? Então. Dá pra ver, ok. Ver o áudio, né? Ver a transcrição. Então, vamos lá, vamos ouvir o áudiozinho e depois a gente faz os exercícios, tá bom? Dos verbos em ER. Lembra desse diálogo? Era o diálogo do Alexandre Travail. Tá bem? Ali. Alexandre travaille. Dá pra ouvir? Tiens, Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation.
Tô dando pra ouvir? Ninguém falou nada. Deixa eu abrir. Mudou a professora. Por que mudou a professora, Daniel? Só mudei de ambiente. Deu pra ouvir o diálogo? Não, de cabelo você tá preso. Sim, tava áudio. Pra mim tava baixinho, não sei o que houve. Sim, tava com o áudiozinho pra ver a transcrição. Mas pronto, era só pra rememorar. Porque esse áudiozinho que a gente já trabalhou com ele, né? Bom, tá bem. O áudio tava baixinho, não... Era só pra gente relembrar, não era... A ideia não era ver o áudio todo, né? Que a gente já viu frase por frase, o que ele queria dizer. Que era o Alexandre, qu'il commence à travailler. Ele começa a trabalhar, né? Ele rencontre sa voisine, ele encontra sua vizinha. E il parle de travail. Então, eles falam trabalho. O trabalho do Alexandre. Então, exercício aqui, lembra como a gente sempre costuma fazer, né? De identificar, então, os verbos em ER, né? Só que aqui eles vão estar conjugados, né? Então, a ideia é procurar nesse diálogozinho, como a gente sempre fez, né? Rapidinho aqui, ver onde é que estão os verbos do infinitivo. Será que eu consigo fazer aqui? Peraí, tem aqui... Cadê meu desenho? Deu. Então, por exemplo... não dá pra desfazer. Por exemplo, aqui, então, já na primeira frase temos aqui aller, verbo... talvez fosse melhor... Peraí, vamos fazer diferente, para eu conseguir escrever qual é o infinitivo do verbo, para você saber. Vamos fazer assim. Opa. Só um pouquinho. Aqui, aí dá pra ver os dois juntos, né? Que daí eu consigo escrever qual que é o verbo. Isso aqui eu não preciso, isso aqui dá pra aumentar. Isso aqui, boto para o lado. Tá bem, vamos organizar aqui. Ok. Então, aqui no primeiro temos o verbo aller. Está conjugado no verbo aller. Ali está conjugado como vous, né? Vous allez. Tô devagar. Então, aller quer dizer ir, né? Então, logo aqui temos o verbo aller. Ok. Mais algum outro verbo? Aqui, só para aparecer os dois aqui. A gente conseguir ver os dois certinho. Nessa primeira parte, para algum outro verbo, a gente identifica algum outro verbo do infinitivo terminados em ER, atenção. Tá? Então, aqui temos terminados em ER. Ctrl B. Segunda frase aqui, temos bien merci et vous. Não temos verbo. Bien merci, alors quoi de neuf? Não, temos verbos. Parler, onde é que está parler? Travail, très bien. Je travaille. Je travaille. Verbo travailler. Travailler. Quer dizer, trabalhar, né? Bem parecido. Eu tô demorando. Tô entendendo. Donc, je travaille, né? Que é o verbo travailler, que quer dizer trabalhar. De novo, je travaille. Je travaille comme technicien dans une société internationale. Aqui. Algum verbo em R. Aqui a gente tem o verbo être, né? Vous êtes. Mas não é o verbo terminado em R, no caso, né? Aqui também verbo être. Mas não é o que a gente tá... Vamos só botar um título aqui. Ok. Próxima phrase. Prochaine phrase. La prochaine phrase. Oui, j'aime bien mon travail. Très bien. Aime. J'aime. Verbo aimer. Très bien, Jessica, merci. Quer dizer amar. Né? Amar.
Algum outro? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Verbo être de novo aqui, né? Mas vamos ficar no oui. Très bien. Aqui. Si c'est en société internationale, vous parlez l'anglais alors. Algum verbo? Verbo em ER, né, no caso. Tem o verbo vous parlez. Vous parlez. Que é do verbo parler, o infinitivo, né? Quer dizer falar. Très bien. Merci. Então, vous parlez l'anglais. Vous parlez l'anglais. Você fala o inglês, né? Donc, vous parlez, verbo infinitivo. Infinitivo quer dizer o verbo parler. Tô conseguindo diminuir a página. Enfim. Ok, vai ficar assim. Parler l'anglais. Ok, très bien. Próxima frase. Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable maintenant. De novo, né? Je parle. Opa, parle. Verbo igual verbo parler. Bon, je parle. Je parle, vous parlez. Ok? Aqui. Vous travaillez beaucoup. Aimer, pulei algum verbo? Ah. Pronto. Então, vous travaillez beaucoup. Mesmo verbo, né? Vous travaillez, mas agora no vous. A gente viu o G, né? Ah, tá. Vamos por partes, calma. Jack Stripador. Vamos por partes. Donc, vous travaillez, a mesma coisa, né? Do verbo travailler, que é trabalhar. Très bien. Oui, de novo. Oui, ah oui, je travaille énormément. De novo, je travaille, verbo eu trabalho. Verbo trabalhar. Excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Então, lá está o aimer, très bien. Vous aimez. Aqui a gente tem um verbo, né? Dites. Que é do verbo dire. Não é, ou nesse caso que a gente não trabalhou, só para vocês saberem, né? Ele é um verbo terminado do segundo grupo, terminado em RE. É diferente. Que quer dizer, tá? Mas não é o tema da aula de hoje, só para vocês, só para dar uma pinceladinha. Mas assim, vous aimez. Très bien. A gente tinha visto ali, né? J'aime e vous aimez. Né? Vous aimez, que é de novo o infinitivo, o verbo aimer, quer dizer amar. Ok? Vous aimez, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail, né? O que você ama no seu trabalho? Opa! J'adore l'aspect technique. Agora tem um monte de verbos. Vamos lá, vamos ver se consegue ver todos. J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Très bien. J'adore. Os verbos que tem, né? J'adore, je repars, je cherche et je programme. Je programme. Cherche. Très bien, vamos ver todos. J'adore. Então, o verbo adorer, que é adorar, né? Bastante óbvio. J'adore, o nome do perfume, né? J'adore. Que é o verbo adorer, que é adorar. Je repars, é réparer, né? Réparer, que é reparar. É bem parecido com o português, né? Não tem muito mistério. Je cherche. É o verbo chercher. Esse é um pouquinho diferente, né? Chercher. Chercher. Chercher quer dizer procurar. La recherche quer dizer a pesquisa, por exemplo, tá? Le chercheur, pesquisador. Então, chercher, procurar. La recherche, a pesquisa. Le chercheur, o pesquisador. Ok? Je programme seria programmer. Programar, né? Fazer programação. Programar.
fazer programas. De computador, tá? Não, deixa eu não falar isso. Ok, então, j'adore, je repars, je cherche et je programme. D'accord? Então, os 3 verbos. Ok. Próxima phrase. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Oui, commencez, très bien. Vous commencez. É um. Mas temos outros ali, né? Tem o aimer, vous aimez, só pra gente ver a outra conjugaçãozinha, né? Vous aimez, o verbo aimer. Que mais? Je déteste. Não consigo ficar aqui por cima. Je déteste. Déteste, que é verbo détester. Que é detestar, né? Détester, detestar. Je déteste. Je déteste. Uma frase bastante usada, inclusive. Eles detestam bastante coisas, várias coisas. Então, je déteste o travailler, né, que a gente já viu, mas vamos botar aqui, só para fixar bem. Vous travaillez. Et vous commencez, o Daniel falou, né? Vous commencez, que é o verbo commencer, que seria começar. Opa, começar. Vamos diminuindo aqui na letra, talvez vou caber tudo. Então, vous commencez, vem do verbo commencer, que é começar. Acho que assim, né? Dá pra ver. Eu não consigo diminuir esse shotzinho aqui. Não. Ok. Pas de problème. Allez, donc commencer. Ok, vamos próxima frase. Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. Os mesmos verbos, né? Só que na negação, nesse caso, né? Vamos botar aqui. Je ne travaille. Je ne travaille pas. Eu não trabalho. Je ne travaille pas loin. Eu não trabalho. Lembra o que era loin? Longe. Près et loin, né? Près, perto, loin, longe. Então, je ne travaille pas loin. Então, eu não trabalho longe. Ok? Depois ele fala aqui, je commence, né? Mesmo verbo, commencer. Vamos botar aqui só para ficar diferente, né? Je commence. Vous commencez, a gente tinha visto antes, né? Commencer. Verbo, je commence, pardon. Vous commencez, je commence. É o verbo commencer, que é começar. Então, je commence à 9h. Esse é meio que o horário habitual, assim, das coisas começarem na França. Raras são as coisas que começam antes das 9. Escolas, faculdades, tudo. Só boulangerie, que são as padarias e coisas que tem. Supermercado também. Praticamente tudo começa às 9 horas da manhã na França. Como tout le monde, inclusive, eles dizem, né? Como tout le monde, que é como todo mundo. Então, todo mundo começa a trabalhar você, todo mundo começa a você. Você é um outro. Esse aqui é bem mais jargão, né? Um outro sinônimo de trabalhar é você. Je bosse. Você é sinônimo de trabalhar. Travailler. Je commence a você. Isso aqui é uma linguagem bem mais coloquial, né? Esse você. Bem mais. Eu pego no batente, seria mais ou menos a ideia, né? Trampar, mais ou menos, sim, essa ideia de trampar, je bosse, je commence à bosser, bem mais no dia a dia, assim, né, digamos. Senão o certo não, o culto, digamos assim, é trabalhar. Mas também, se vocês ouvirem bosser, quer dizer isso também. Você, que mais... seria... Tem depois, só pra gente entrar no tema do trabalho,
estava no trampo. Todos estavam no trampo, acredito. Lá está, quando o verbo é você. Quando a gente quer falar da coisa, né, o trabalho, tem o le travail, né, que seria o trabalho. Ou então, a gente já falou, né, le boulot. Boulot. Mon boulot, c'est architecture, por exemplo. Então, no meu caso, né, mon boulot, c'est l'architecture. Então, o meu trabalho é a arquitetura, né? Ou meu trabalho c'est l'enseignement. Ou je bosse. Né? Então, boulot seria o trabalho, né? E no caso, como o Daniel fez a referência, seria o trampo, né? Meu trampo, mon boulot é tel. E você seria o verbo, né? Mais coloquial, obviamente. Pequenas curiosidadezinhas. Ok, então voltamos aqui para onde je commence à 9h, comme tout le monde. Très bien. Voilà, c'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose. Aqui temos alguns verbinhos, né? Primeiro, vous ne déjeunez pas. Vous ne déjeunez pas. Déjeuner. Déjeuner. Que é almoçar. Então, vous ne déjeunez pas, nesse caso, vem do verbo déjeuner, que é almoçar. Jantar, como é que seria? Le dîner. Daqui a 10 minutos vai interromper. Ué. Porcaria. Desfez toda a minha baguncinha. Então, dîner é jantar, né? E petit déjeuner seria o café da manhã, né? Nesse caso seria prendre. A gente toma café da manhã, né? A gente não café da manhã, não sei nem como é que seria um verbo disso. A gente toma café da manhã, em francês também é a mesma ideia, né? Prendre, daí seria o verbo tomar, que era a ideia de ver o outro verbinho, né? Tomar, prendre le petit déjeuner. Em Portugal também eles falam, né? O pequeno almoço. Seria um pouquinho essa ideia. Petit, pequeno, e déjeuner, então almoço. Então, em português de Portugal, eles traduziram literalmente le petit déjeuner. Não sei se traduziram, mas a ideia ficou a mesma pra gente, que daí ficou o café da manhã, né? Só um pequeno. Então, vous ne déjeunez pas. Aqui, dia de domingo, a gente come de manhã. Come panelada de manhã. Aqui na França, o petit déjeuner na França é mais doce, né? Aqui, pelo menos, a gente tem o hábito de comer coisa mais salgada, lá é mais doce. Por exemplo, um croissant, um pão au chocolat, um pomme, como é que era que gostava? Um tarte aux pommes, é uma tortinha de maçã. E um café, um cappuccino, uma coisa assim mais... A panelada pra começar logo de manhã é meio trash, assim. Nunca comi, por acaso. Olha, fase. Traz pra moar. Vamos ver. Mas sim, falo do café da manhã da França. Basicamente é isso que eles comem, né, que eles tomam. É uma coisa assim, mais tendência mais pro doce do que pro salgado. E um café, sempre o café. E não, eles não comem baguete de manhã. Baguete é só acompanhamento de... Ó, já vai rolar uma panelada. Quem é que vai fazer aí? Convida a prof. Então, tá. Estávamos, então, no... vous ne déjeunez pas. Então, vous ne déjeunez pas quer dizer você... a prof acho que não toparia uma panelada, não. Com puxadas, coisas assim, não é muito cara de Madame la Professeure.
Mas enfim, vou pela bagunça. Très bien, donc vous ne déjeunez pas. Quer dizer, então, vós não almoça, né? Você não almoça. Na negação, né? Vem do verbo déjeuner, que é almoçar. Então, vous ne déjeunez pas chez vous. Outros me perguntaram a diferença do chez moi e maison, né? O chez e o maison. La maison, e aqui no caso apareceu, né? O chez vous. Pode se dizer os dois, né? On va à la maison, né? Nós vamos até a casa. O on va chez moi, quer dizer, vamos até a minha casa, né? Chez seria mais um pouco essa ideia de lar, assim, né? A ideia da casa. La maison seria a casa mesmo, né? Chez não. Assim, é muito usado para restaurantes, né? Quando o chefe, o Daniel falou, o chez Onofre. Lá em São Luís tinha um bar, uma boate lá que chamava Chez Moi, que a gente gostava muito de ir, né? Chez Moi, que é minha casa. Aqui no caso, Chez vous. Então, nessa ideia assim mais a ideia do lar, de receber em casa, de ter aquela coisa, né? Porque a gente também pode dizer, on va à la maison, nós vamos até a casa. Mas a casa no sentido do objeto, né? Do corpo físico, assim, e chez mais uma essa ideia da ideia do lar, né? Então, por isso que ela fala aqui, vous ne déjeunez pas chez vous. Ela poderia também dizer, vous ne déjeunez pas à la maison. Seria um outro jeito de falar. Mas usual seria o chez vous, né? Você não almoça na sua casa, na tua casa. Né? Coitado. O Daniel tá dizendo que tem um aluno chamado Maison que só vai chamar de casa. Isso é bullying, não pode fazer isso com os alunos. Deve ser Maison, não sei. Coitado do Maison. A não ser que eles chamem Maison, se for Maison, sei lá como é que chama. Mas se for Maison, aí sim, quer dizer casa. Tá bien. Só, então, vous ne déjeunez pas chez vous. Então, você não almoça na sua casa, né, na tua casa. Je suppose. Je suppose aqui no do lado, né? Então, vou terminar continuando a frase. Je suppose. Suppose. Que é verbo supposer. Que é supor, né? Je suppose. Supposer. Quer dizer supor. Ok, de novo, então, aqui. Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Então, eu vou botar de novo. Je déjeune. Eu almoço. Né? Je déjeune et vous ne déjeunez pas. Foram as duas que apareceram, né? Avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Então, verbo manger. Vous mangez. Vem do verbo frase, né? Vous mangez. Vem do verbo manger, que quer dizer comer. Ok? Então, qu'est-ce que vous mangez? Depois eu disse, oui, je mange simplement un steak, un poisson, né? Je mange, mesmo esquema, manger. Oui, c'est assez bon. Sim, é suficientemente bom, digamos. Est-ce que vous jouez toujours au basket? Au basket? Então, vous jouez, né? Só vou dar uma aceleradinha para o espanhol desayuno. Sim, desayuno. Em italiano, como é que era? Em italiano agora não me lembro como é que diz. Bom, enfim, cada canto tem seu jeito de falar para café da manhã. Então, vous jouez, verbo jouer, né? Que é jogar. Então, vous jouez toujours au basket. Je joue au basket, né? Mesma coisa, je joue. Vous jouez, je joue.
Et je continue. Opa! Je continue. Que é o verbo continuer. Que é? Está continuando. Ceará se diz merendar. Ai, São Maranhão também se diz merendar. Mas geralmente é mais pra... meio da manhã, assim. Diz que eu vou merendar. Então, je continue, né? Que é o verbo continuer. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier. Então, vous habitez, outro verbo, né? Vous habitez, que é o verbo habiter, que é morar. Por exemplo, moi, j'habite au sud. Opa, sud. Eu moro no sul. J'habite au sud, par exemple. Vocês, vous habitez a Fortaleza, né? Tomar café, merendar, enfim. Merendar, não sei se teria um jargão para dizer em francês. Né? Não estou lembrando agora. Donc, vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Ok, então, habiter, o verbo habiter de novo, né? J'habite dans le nouveau quartier de la colline. Então, j'habite, verbo habiter, morar. Mais je travaille toujours ici. Mas eu trabalho, né? Je travaille, eu trabalho. Bon, à bien, au revoir, la prochaine fois. Au revoir, Alexandre, bonne continuation. Ok, então terminamos os verbos